Boa noite a todos. Rogo a Jesus que nos abençoe, possa nos intuir, nos inspirar, nos proteger e amparar. Que todos nós possamos aproveitar esses poucos minutos aqui nesta casa de oração para aprender um pouquinho mais sobre as coisas da alma, sobre as coisas do Espírito. Que a doutrina espírita sempre nos fala que o verdadeiro mundo, a verdadeira pátria, é a pátria espiritual. E que essa pátria que nos encontramos é uma pátria onde nós viemos apenas fazer um estágio e depois nós vamos retornar para casa. A doutrina nos fala sempre sobre a imortalidade da alma e que o espírito é a essência, e ele já existia antes de nós habitarmos o corpo físico, continuará existindo após sairmos dele. Então, é de suma importância, pelo menos para nós aqui nesse país, onde a cultura seria católica por natureza, porque nós somos criados num país onde a monarquia já instituiu a religião oficial na época, o catolicismo. Então nós precisamos, aqui na doutrina espírita, no Brasil, e em muitos lugares do mundo, né? Nós precisamos falar ainda sobre a reencarnação. Que a rigor nem precisaria, porque é uma lei natural. Como disse Severino Celestino da Silva, que escreveu a obra analisando as traduções bíblicas, e também uma outra obra, Sermão do Monte, que foi estudar o hebraico, para através do estudo dessa língua, ele ir nos livros, lá em Israel, na Bíblia escrita em hebraico, e fazer a tradução de lá, direto para a gente, através dessas obras que ele escreveu na nossa língua. Fazendo a tradução. E lá ele perguntou para o mestre, onde ele tinha as aulas de hebraico e sobre a Bíblia, falou, interessante, eu notei que aqui vocês não falam sobre reencarnação. Muito embora vocês acreditem, desde o tempo dos fariseus, os fariseus acreditavam na reencarnação, que eram os doutores da lei da época, vocês não falam na reencarnação. E nós lá ficamos batendo nessa tecla para colocar na cabeça das pessoas a existência dessa lei natural, dessa lei divina. Eles falaram, para nós isso é um fato, para nós isso é assunto pacífico. E aqui nós não precisamos mais ficar falando sobre isso. Porque a reencarnação para nós é real. Todo mundo sabe. Então nós não precisamos mais ficar falando. Nós aqui ainda precisamos ficar falando sobre a reencarnação, porque há uma certa confusão com relação à ressurreição e reencarnação, mas é só uma questão de interpretação, de ponto de vista. Porque reencarnar e ressurgir é a mesma coisa. Quando nós falamos em ressurreição, estamos falando em ressurgir. Quando nós deixamos a pátria espiritual como espíritos e viemos aqui para o mundo físico, nós ressurgimos do mundo físico. Quando nós saímos do mundo físico e voltamos para a pátria espiritual, ressurgimos lá. Então, ressurreição e reencarnação é a mesma coisa. Só que muitas pessoas confundem e, por interpretação literal das escrituras sagradas, eles acabam achando que nós precisamos retornar no mesmo corpo físico. E é sobre a pré-existência da alma que nós vamos falar hoje, provando que ela existia, existe e continua existindo, independentemente do corpo físico. E que o corpo físico é apenas um estágio que nós fazemos aqui e que logo nós sairemos dele. Essa confusão toda começou com Adão e Eva, né? Aquela história lá do livro Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, onde consta que o primeiro casal foi Adão e Eva. E que Adão foi criado por Deus, ele soprou nas suas narinas e deu-lhe a vida. Logicamente, que depois a Eva foi tirada da costela do Adão
E aí veio a mulher. Logicamente que muitas pessoas até hoje fazem a interpretação literal dessa história de Adão e Eva, como se ela fosse assim mesmo, verdadeira, mas tudo ali é uma simbologia. O povo hebreu, o povo judeu, eles tinham o costume de ensinar os seus povos, né, as pessoas, através de exemplos, através de histórias, historietas, e muitas dessas histórias não são verdadeiras. São histórias criadas para ilustrar, para dar exemplo e no final mostrar, dar um fecho moral naquela história. Assim também foi com as parábolas do Cristo. Nem todas elas, aqueles personagens todos existiram. Muitas passagens, muitas parábolas, os seus personagens foram criados por Jesus para ilustrar a sua história, e através da sua história dar o exemplo, e através do exemplo dar o fundo moral. Então, a história de Adão e Eva nós devemos entender como uma história, uma passagem histórica dentro da Bíblia, mas não necessariamente como uma história verdadeira. Como se Adão e Eva fossem mesmo realmente o primeiro casal. A ciência comprova que há milhares e milhares de anos já existiam pessoas no mundo antes dessa história contada de Adão e Eva. Tanto que Caim foi para uma cidade próxima, ajudou a construir uma cidade e lá ele casou-se. Encontrou uma mulher e casou-se. Então aí vem a pergunta, mas com quem ele se casou? Se alguém vai para construir uma cidade, ninguém constrói uma cidade para morar sozinho. Alguém o ajudou e essa cidade já estava ali abrigando pessoas. Então vejam como nós precisamos usar o raciocínio, a lógica e o bom senso que a doutrina nos ensina para poder solidificar mais a nossa fé. E é isso que a doutrina nos ensina. E nós vamos em cima de exemplos, em cima da própria Bíblia, nós vamos mostrar hoje passagens que falam da pré-existência da alma, que ela já existia antes de assumirmos o corpo físico, continuará existindo após sairmos dele. Então o homem vive uma vez só, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Essa é uma passagem também que gera confusão, que gera polêmica. Realmente o homem vive uma vez só. Está escrito lá na carta aos Hebreus pelo apóstolo Paulo. Aí ele não está falando do ser imortal, da alma, do espírito. Ele está falando do homem. O homem veio do pó e ao pó voltará. Eu, João, com a individualidade João, viverei uma vez só. Mas a minha essência continuará viva. Habitarei outros corpos quantas vezes for necessário para a minha evolução espiritual. E todos nós. Cada um de nós aqui presente, nessa personalidade que está, viverá uma só vez. Mas a essência que sairá desse corpo físico após deixarmos ele, ela continua viva. Que nós chamamos de alma enquanto está no corpo físico e que chamamos de espírito depois que saímos dele. Deixa eu pôr o pai dos míopes, porque foi dos 20 a gente não enxerga direito, né, gente? Veja essa passagem do Evangelho de Mateus, palavras de Jesus que foram anotadas por Mateus. Não se coloca remendo de pano novo em pano velho, nem vinho novo em odres velhos. Jesus, quando ele veio aqui no nosso meio fisicamente, ele encontrou muita rejeição. Os doutores da lei, os sacerdotes da época, eles seguiam as leis de Moisés, e quando Jesus chegou com a sua nova mensagem, eles rejeitaram. Não, nós seguimos Moisés. Para começar, Jesus não fazia parte da casta sacerdotal. Jesus era um simples filho de carpinteiro. E eles, com todo aquele orgulho intelectual e orgulho religioso, formados, naquela época era uma verdadeira universidade para você chegar a ser doutor da lei, e nem todos podiam, porque tudo começava pelo poder econômico, pelas castas, pelas famílias nobres, né? Economicamente falando, de poder. Então Jesus,
Ele ensinava. E os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles sempre se colocavam contra Jesus, fazendo perguntas capciosas, tentando colocar Jesus numa situação ridícula para desmoralizá-lo. Mas Jesus, como falava a verdade não tem como você desmoralizá-la, querer menosprezá-la. Então Jesus, em determinado momento, ele disse para esses doutores da lei: olha, essa nova mensagem que eu trago, ela não pode ser guardada por quem armazena coisas velhas. Eu trago uma mensagem nova, mas para que ela seja guardada por vocês, vocês têm que se renovar, vocês têm que abrir as suas mentes para entender o que eu estou passando para vocês, o que eu estou falando sobre esse reino dos céus, sobre o reino de Deus, sobre essa doutrina nova que eu trago. Eu vim para fazer uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Quando ele falou numa nova aliança, ele estava falando da primeira aliança que Moisés fez com o povo na época. Está lá no livro Êxodo, um dos livros do Antigo Testamento. Lá Moisés falou também, quando ele borrifou o sangue, que naquela época ele sacrificava animais, ele borrifou o sangue sobre o povo um pouco e disse: aqui está a aliança que Deus fez conosco. E leu o decálogo, os mandamentos. E Jesus veio e disse: agora eu vim para fazer um novo concerto. Concerto com C, não é concerto com S. Uma nova aliança. E essa nova aliança foi rejeitada pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, que não aceitavam de forma nenhuma. Porque Jesus veio, ele disse: eu não vim para modificar a lei, mas sim para cumpri-la. Eu não vim para derrogar a lei, mas cumpri-la. Mas Jesus, como os antigos profetas, ele também não concordou com determinadas coisas que estavam no Antigo Testamento. Como guardar o dia do sábado, por exemplo. Eles viviam implicando com Jesus porque ele não guardava o sábado. Porque Moisés, através de Javé, disse que tinha que guardar o sábado. Mas tudo aquilo é interpretação ao pé da letra, interpretação literal dos ensinamentos que vinham do alto. E Jesus simplesmente fazia as curas, pregava nas sinagogas, no campo, em dia de sábado. Fazia tudo no dia de sábado. E eles pegavam, literalmente, no pé de Jesus mesmo. Por quê? Porque Jesus fazia essas coisas aos sábados. E eles implicavam com esse tipo de coisa com Jesus. E Jesus disse: mas o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Meu pai não para. Eu também não paro. Mas eles aceitavam esse tipo de coisa porque eram muito formalistas. Só ficava difícil Jesus trazer a sua mensagem com aquelas pessoas que tinham conceitos já vícios enraizados, com aprendizado que eles não admitiam coisa nova. Se nós formos rebuscar o Antigo Testamento, as 5 obras do Antigo Testamento, nós vamos ver que não existe uma só passagem que fale do amor, da caridade, do amor ao próximo. Só uma passagem no livro Levítico que fala para amar o próximo, mas assim mesmo, essa passagem limitava-se ao próximo como sendo filho dentro da família, e não outro de outra raça, de outra nação. Então Jesus disse: não se coloca remendo de pano novo em pano velho. Quer dizer, se você colocar um remendo novo no pano velho, o que vai acontecer? O pano velho não vai suportar. E não se coloca vinho novo em odres velhos, porque naquela época, odre era um saco feito de peles de animais, de porco, de boi, de cordeiro. E esses sacos eram feitos para armazenar líquidos. Então, quando eles faziam o suco da uva, eles guardavam nos odres, que eram esses sacos de peles de animais. Mas para você guardar o suco da uva no odre, você tinha que pegar um odre novo, que ainda não tivesse sido utilizado. Porque você colocava o suco da uva dentro do odre e fechava.
Aí o suco começava a fermentar e formava um gás. E aquele gás fazia com que o odre fosse estufando, inflando, e ele ficava cheio. Então se você colocasse o suco da uva num odre velho, ele arrebentaria. Então o odre era utilizado uma vez só. Por isso Jesus usou esse exemplo, que eram as coisas que as pessoas conheciam. Pegasse suco de uva novo e colocasse no odre velho, já utilizado uma vez, ele não iria suportar. Então a mensagem que o Cristo fazia, ela era rejeitada por aquelas pessoas que não queriam mudar o seu pensamento. Uns por conveniência e outros porque o seu desenvolvimento espiritual ainda não alcançava, não tinha entendimento suficiente para abraçar aquela doutrina do Cristo. Por isso, antes dele partir, ele disse, teria ainda muitas coisas para vos dizer, mas eu vou deixar para o Consolador. Vocês ainda não estão preparados para ouvir mais do que eu já disse. Assim também fez Moisés na época com o seu povo. Ele foi até certo ponto, deixou o decálogo, deixou os 10 mandamentos. Veio Jesus, complementou, esclareceu alguns pontos confusos. Jesus não concordou com determinadas passagens que havia no Antigo Testamento. Lá onde ele dizia, no Antigo Testamento, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos. Ele veio modificando. Ele veio mostrando um Deus diferente. Veio falando de amor, de caridade, de solidariedade, que até então ninguém conhecia, ninguém sabia. E não tinha interesse também. Veja essa passagem do Antigo Testamento no livro Tobias, capítulo 6, versículo 18. Esse rapaz estava para unir-se com uma moça em casamento. E um anjo do Senhor, de nome Rafael, fala lá no livro de Tobias, que anjo do Senhor, quando fala dentro da Bíblia, nada mais é do que um espírito. Só que naquela época eles chamavam de anjo do Senhor. E esse espírito de nome Rafael disse, antes de se unir a ela, levante-se os dois e rezem, pedindo ao Senhor do céu que tenha misericórdia e proteja vocês. Não tenha medo. Ela foi destinada a você desde a eternidade. E você é quem vai salvá-la. Veja que interessante essas palavras. Não tenha medo. Ela foi destinada a você antes, desde sempre. Quer dizer, se ela foi destinada antes para ele, é porque ambos já existiam. E ele foi designado para desposá-la porque ele iria ajudá-la na sua evolução espiritual. Através desse casamento você vai salvá-la, quer dizer, os dois vão caminhar juntos e os dois vão evoluir. Mas aqui fala de uma forma, não vamos dizer clara, mas fala da pré-existência da alma. Ela já foi prometida a você desde a eternidade, desde sempre. Não tenha medo, pode desposá-la. Essa passagem dos Salmos 51, verso 7. Eis que eu nasci na culpa, e minha mãe já me concebeu pecador. Como pode uma pessoa nascer na culpa se ela não tivesse vivido antes? Se ela não pré-existisse a essa vida física de agora? Eu já nasci com culpa, eu já nasci com pecado. Minha mãe já me concebeu pecador. Porque eu pequei lá atrás. Eu cometi atos impensados, equivocados em outras existências. Senão porque eu viria com culpa, eu já nasci com culpa. Mas essa culpa não é aquela culpa do pecado original. É a culpa de alguém que já pecou antes, que já teve experiências anteriores e se equivocou nas suas experiências. Essa passagem aqui do profeta Ezequiel, que também é do Antigo Testamento, eu estou aqui fazendo referência à Bíblia, porque todos dizem, a maioria das agremiações religiosas dentro do cristianismo diz que tudo que está ali é sagrado, não é certo? Nós, da doutrina espírita, aprendemos a ver a Bíblia com um livro que deve ser lido e interpretado, mas um livro que contém livros inspirados, que contém livros históricos
livros sapienciais, e que nós devemos aprender a fazer a diferença dessas obras. Nem tudo que está ali dentro é inspirado. Nós devemos saber fazer a diferença dos livros históricos, dos livros sapienciais e dos livros que são livros trazidos por médiuns que foram inspirados por espíritos superiores. Então aqui o profeta Ezequiel diz o seguinte, porque naquela época eles já acreditavam, por conta dessa história de Adão e Eva, que por causa do pecado do primeiro casal, todos nós já nascíamos com culpa, não é isso? Pecado original? É isso que nós aprendemos no catecismo, né? Lá na infância. A gente aprendeu isso. Mas aí veio o profeta Ezequiel, lá do Antigo Testamento, e diz: o filho nunca será responsável pelo pecado do pai, nem o pai será culpado pelo pecado do filho. Cada um será responsável pelos seus erros. Isso é personalíssimo. É intransferível. É isso que nós devemos aprender e que a doutrina espírita nos ensina, que é a doutrina da responsabilidade. Ela sempre nos coloca dessa forma. Veja essa passagem do livro Sabedoria, capítulo 8, versículos 19 e 20. Também está lá no Antigo Testamento. Sempre dentro da Bíblia, né? Eu era um jovem de boas qualidades, de uma alma excelente, ou melhor, como era bom vir a um corpo sem mancha. Como pode, se o espírito, se a alma fosse criada junto com o corpo físico, como ele já poderia vir sendo bom? Ele era bom porque foi bom em existências anteriores. E por ele ser bom, veio num corpo saudável, num corpo sem manchas. Isso comprova a pré-existência da alma. Veja, é claro aqui. Eu tinha boas qualidades, eu era uma alma excelente. Ou melhor, como era bom, vim num corpo sem mancha. Isso comprova que a alma pré-existe ao corpo físico. Aí vem Jesus e nos diz lá no Evangelho de Mateus, né, capítulo 16, versículo 27, a cada um segundo suas obras. É a lei da responsabilidade individual de cada um de nós. Ele não falou a cada um segundo a sua religião. O importante não é a religião, é a religiosidade. É aquele tesouro que Jesus disse: onde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Se os ladrões não roubam, a traça não rói, e a ferrugem não corrói. Isso é o verdadeiro tesouro nosso. Não é? Quando Jesus curou aquele aleijado que fazia 38 anos que ele estava acamado, Jesus disse: você ficou curado. Não peque de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Do que Jesus falou nesse momento? Falou da lei de causa e efeito. Você foi curado porque teve mérito, porque você mereceu. Porque os seus pecados já estavam quitados até então. Mas agora, daqui para frente, não peque mais, porque se você pecar, pode acontecer coisa pior. Está falando da lei de causa e efeito, que é uma lei natural. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, né? Capítulo 6, versículos 7 a 10, ele diz: cada um colherá aquilo que tiver semeado, não nos cansemos de fazer o bem. Essa colheita será como? Hoje nós estamos preparando o que seremos na vida futura. Hoje nós estamos preparando como reencarnaremos na próxima encarnação, na próxima existência. É hoje que construímos o nosso amanhã. Se eu quero saber quem fui ontem, olhe para mim hoje. Então basta a gente dar um mergulho no silêncio de vez em quando e a gente procurar ir se autodescobrindo
o autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, né? Como nos convida a doutrina e um sábio da antiguidade. Veja essa passagem do profeta Jeremias, um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5. Olha o que ele anotou aqui, ó. Recebi a palavra de Javé que me dizia, Javé era o Deus hebreu, o guia espiritual do povo hebreu, e que eles chamavam de Deus. Ele disse, olha o que Javé me disse, antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci. Antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei, para fazer de você profeta das nações. Olha, está falando da pré-existência da alma, gente. Quer dizer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Mas se já conhecia, então porque ele existia. Como espírito, como ser imortal, como todos nós somos. Então, ele já veio como profeta, já foi consagrado como profeta, porque ele já era bom. Ele já veio com essa missão de ser profeta. Ele foi criado profeta no nascimento físico daquela encarnação de Jeremias. Ele já foi consagrado antes do nascimento porque ele mereceu isso. Ele já existia antes. Agora vejam quando que foi tirado da Bíblia a crença na reencarnação. No ano 543 depois de Cristo, através de Justiniano. Mas vejam, é como se nós quiséssemos dizer, está revogado, se o presidente da República hoje baixasse um decreto e dissesse, está revogada a lei, qualquer lei natural. Não adianta revogar, porque ela não vai ser revogada. Assim também a crença na reencarnação. Olha o que Justiniano fez, que era monarca. Ele baixou um decreto dizendo, quem sustentar nítida crença na pré-existência da alma e a opinião, consequentemente estranha de sua volta, seja anátema. Ou seja, quem sustentar essa fabulosa crença na pré-existência da alma e opinião consequentemente estranha da volta da alma num outro corpo físico, seja excomungado, seja excluído da igreja. Aí ele convocou um concílio de bispos e exigiu que eles votassem favorável a esse édito, a esse decreto dele. Quer dizer, ele proibiu as pessoas de crerem na reencarnação, de crerem na pré-existência da alma. Como se um decreto resolvesse tudo, né? Os hebreus, segundo Flávio Joséfo foi um historiador judeu que viveu no século I, dos anos 37 a 103. E Flávio Joséfo, ele conheceu muito bem a história do povo hebreu. E ele escreveu uma obra exatamente com esse título, A História do Povo Hebreu. A História dos Hebreus é o título da obra. 1650 e poucas páginas. E ele disse, entre nós, ele falava como judeu, porque ele era um fariseu, conhecia muito bem o povo hebreu. Ele diz, entre nós existem três castas, três seitas. Os fariseus, os saduceus e os essênios. Aí ele falou um pouquinho de cada seita. Quanto aos fariseus, ele diz, isso está lá na obra dele. Eles dizem também que as almas são imortais. Os fariseus acreditavam na imortalidade da alma. Que as dos justos passam depois desta vida a outro corpo. E que as dos maus sofrem tormentos que duram para sempre. Os fariseus acreditavam na imortalidade da alma e acreditavam que as almas dos justos passavam depois desta vida a outro corpo. É a lei da reencarnação de que os fariseus acreditavam. Por isso Nicodemos, que teve aquele diálogo com Jesus, ele acreditava na reencarnação.
Está lá na obra de Flávio Joséfo, esse historiador judeu que viveu no primeiro século, no século I. Então ele conhece muito bem a história do povo hebreu. Agora ele fala um pouquinho dos saduceus, que era uma outra seita. A opinião dos saduceus é que as almas morrem com os corpos. Essa seita dos saduceus, eles acreditavam que a vida começava no berço e terminava no túmulo. Eles acreditavam que Deus, sendo perfeito, sendo bom, ele não fazia o mal a ninguém. E que depois da morte ninguém receberia nem castigo e nem prêmio. Essa era a crença deles. Eles acreditavam que Deus era um ser, era uma criatura, que apenas estava ali para ajudá-los nas coisas do mundo físico, nas coisas materiais. Eles eram muito rudes, não eram sociáveis como os fariseus eram. Nem entre eles se entendiam muito bem. Não eram sociáveis, eram rudes. Os fariseus não, eles já viviam em harmonia no seu grupo, na sua seita. E eram muito mais respeitados pelo povo da época do que os saduceus. Os saduceus eram a minoria que abraçava esse entendimento da vida, que não havia vida após a morte. E os essênios? O grupo dos essênios, essa seita, alguns até acham que Jesus, naquela fase dos evangelhos, que ninguém sabe onde ele estava, que os evangelhos não falam, né? Da adolescência até os 33, até os 30, que Jesus sumiu, os evangelhos não falam nada, só os 14, 15 anos que ele estava lá dialogando com os doutores da lei no templo, nas sinagogas. Mas os essênios, eles tinham uma doutrina muito parecida com Jesus. E Joséfo, ele diz, os essênios julgam que as almas são criadas imortais, para se darem à virtude e se afastarem do vício. À medida que nós vamos criando mais virtudes, nós vamos nos afastando do vício. É o que nos ensina a doutrina espírita. Que os bons se tornam melhores nessa vida pela esperança de serem felizes depois da morte. É também o que prega a doutrina espírita, o que nos ensina a doutrina espírita. Nós acreditamos na vida futura, acreditamos na sobrevivência da alma, e que a vida futura, se nós formos bons aqui, teremos mais chances de ser felizes na vida futura que a vida espiritual. E aqui refere-se às páginas que está na obra de Flávio Joséfo, esse historiador judeu. Essa passagem do Evangelho de João, quando Jesus teve aquele diálogo com Nicodemos, o doutor da lei, Jesus disse para ele, o que é nascido da carne, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Falou em duas individualidades. O que é nascido da carne é aquilo que precisa ser pela união do homem e da mulher, do homem com a mulher, o corpo físico. Essa é a carne. É carne nascida de carne. O que é nascido do espírito é espírito. O espírito não precisa ser procriado por outro espírito. Cada um de nós é único. Somos criados pelo Pai. Só que ninguém sabe quando fomos criados. Esse mistério ainda não alcançamos. Porque a nossa evolução espiritual ainda é muito pequena, temos muito que caminhar. E Jesus continua dizendo para esse doutor da lei, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veja, essa palavra vento está aqui, mas lá, no grego, a palavra que encontramos lá, no Evangelho de Jesus, é pneuma. E pneuma não significa vento. Pneuma significa espírito. Então, onde está vento, nós devemos ler e entender espírito. O espírito sopra onde quer. E ouves a sua voz. O espírito está fora do corpo físico, ele pode se manifestar. Onde tiver autorização do alto, onde puder, ele se manifesta. Mas não sabe de onde vem. Eu não sei de onde eu vim. De que encarnação eu vim e o que eu fui. Onde eu estive encarnado? Quem fui eu? Não sei de onde vim. Nem para onde eu vou. Quando eu sair desse corpo físico, eu não sei de onde vou reencarnar.
Então vejam, Jesus está sempre mostrando para nós essas duas individualidades. Uma que é o corpo físico e o outro que é o espírito, esse ser imortal, que enquanto no corpo físico chamamos de alma. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, diz Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 8. Então vejam, aqui existem apenas algumas passagens da Bíblia onde nós comprovamos a pré-existência da alma. Mas se nós fôssemos rebuscar a Bíblia, nós vamos encontrar mensagens trazidas por anjos do Senhor na Bíblia toda. A Bíblia é um livro mediúnico, onde as comunicações foram feitas quase todas através da via mediúnica. Maria recebeu conselhos e avisos através de um anjo do Senhor. José recebeu conselhos e avisos através de um anjo do Senhor. Nesse livro de Tobias, um anjo de nome Rafael falou com o filho de Tobias: Despose-a, você irá salvá-la. Seu casamento será bom com ela, não tenha medo. Então vejam, aí quando o pai de Tobias perguntou para aquele anjo, mas porque ele se materializou ali na frente desse rapaz, como se fosse ainda encarnado, a materialização, como aprendemos da doutrina espírita. Perguntou para ele, mas quem é você? Ele falou, eu sou Azarias, filho de Ananias. Quer dizer, era um espírito que estava se manifestando ali, que estava se materializando para conversar com ele, e que disse quem ele foi quando encarnado, na última encarnação. Ele foi Azarias, filho de Ananias. Então vejam, tudo isso comprova a pré-existência e a sobrevivência do espírito, da alma. Então nesse momento vamos cerrar os nossos olhos, aproveitar e agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para aprender as coisas do Espírito, segundo o Evangelho do Cristo, segundo a doutrina espírita. Agradecer aos nossos irmãos do plano espiritual superior que estão sempre conosco, os coordenadores dos trabalhos dessa casa, dos nossos estudos e de todos os setores dessa casa de oração. Mas primeiramente agradecer a Deus e a Jesus e pedir que o Mestre nos envolva com seu amor, com a sua luz, e que cada um de nós nesse momento possa receber todo o lenitivo necessário e em abundância para a reorganização do nosso corpo físico e o realinhamento de todos os nossos centros de energia. Fiquemos todos em paz. Que assim seja.